And on June 12th, in Singapore, I'll be meeting with Kim Jong-un to pursue a future of peace and security for the world, for the whole world. Наша задача сберечь эту силу, это единство для будущих поколений во имя развития спорта и укрепления мира и взаимопонимания между народами. Mas é necessário muito mais do que um único homem para mudar o mundo. Por isso, eu conto com a ajuda de todos vocês, homens e mulheres de bem. Daqueles que estão cansados das velhas soluções, mas que acreditam no ser humano, na igualdade e na paz. Peace and security. Security and peace. Oh, peace and security. Paz e segurança. Todos os dias lemos e ouvimos nos jornais, rádio e televisão inúmeros acontecimentos. São várias as tragédias. Terremotos, chacinas, roubo, enganos, crianças abandonadas, doenças, fome, guerras. O que diz a Bíblia sobre esses acontecimentos? O vulcão Sinabung entrou em erupção e cobriu de cinzas uma cidade na Indonésia. Uma câmera de segurança registrou a explosão ontem. Uma espessa coluna de fumaça e cinzas atingiu 7.000 metros de altura. A cidade mais próxima, Karo, ficou coberta de poeira vulcânica. Muitos moradores entraram em pânico, mas não há relatos de mortos ou feridos. Rural de Coração de Jesus, no norte de Minas, estão assustados e preocupados. Uma infestação de gafanhotos está acabando com as árvores e plantações e tem prejudicado muitas atividades no campo. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram, nem amaram a verdade que os poderia salvar. Olha essa imagem, olha essa misteriosa luz verde que chama a atenção em todo o mundo. Essas são imagens que chegaram através das agências internacionais. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso
é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Moradores de cidades do interior de Minas Gerais disseram ter visto uma bola de fogo no céu na noite desta terça-feira. Em um vídeo feito em Sardoá, é possível ver um clarão que passa em alta velocidade. Nas cidades de Gonzaga e Santa Efigênia... É igual a um do Japão. No leste do país, uma luz verde misteriosa que apareceu no céu deixou muita gente intrigada. A gente tem um grupo aqui que cada um trabalha numa área de segurança nacional, né? E tem um controle de defesa aérea que fica em Recife e o outro que fica em Curitiba, chamado Sindacta, que é o Centro Integrado Tático, né? É Centro Integrado Tático de Defesa e Controle do Espaço Aéreo, chama-se Sindacta. Então lá ficam os caças, cada vez que tem uma invasão do espaço aéreo, os caças são acionados para interceptar. Ontem, esse objeto foi visto em cima de Recife por volta de 8 horas. Recife. 8h05 ele estava sobre o Governador Valadares. Só para você ter uma ideia, de Recife a Governador Valadares são 2.475 quilômetros. Como é que ele percorreu essa distância em menos de 5 minutos? E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas, no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Repito, ninguém deve pensar que eu estou louco. Mas, se vocês pensam isso, então me recebam como louco, para que assim eu tenha alguma pequena coisa que me gabar. Não deixem que ninguém os engane com nada disso. Pois antes desse dia, terá de acontecer a revolta contra Deus. E terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. O Papa tem blasfemado contra tudo o que é definido por Deus, aceita a não conversão, tolera práticas contra a natura e, ao igualar Cristo a Alá, ao Buda e outros, o Papa Francisco comete a maior blasfêmia que se possa cometer contra Cristo Jesus e o seu sacrifício. A conclusão é óbvia. As religiões do mundo não trouxeram amor, paz e união, nem têm levado ao mesmo Deus. Pelo contrário, elas têm dividido a humanidade e criado uma imagem confusa de quem é Deus e de como adorá-lo. Falam de amor, pregam a paz, mas não a fé inteligente. É o ministério da iniquidade, predito pelo Senhor Jesus, quando perguntou aos apóstolos: Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres, e nomes que eram blasfêmias escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca era como a de um leão. E ao monstro o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro.
Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Mas quem ficar firme até o fim será salvo.